Fala, minha benção. Vamos conversar hoje um pouco sobre DNA e RNA. Vamos tentar entender aqui alguns conceitos básicos sobre essas moléculas que vão facilitar o nosso estudo mais para frente dentro da biologia. Então, hoje a gente tem aqui objetivos muito simples: conhecer as moléculas do DNA e do RNA, saber qual a sua composição e entender as suas funções e a importância para a vida. Obviamente que a gente vai tratar aqui de uma forma mais básica, a gente não vai explorar muito nesse vídeo algumas situações, mas que serão exploradas mais para frente. Então, o DNA o que é? É uma molécula orgânica localizada no núcleo das células do nosso corpo e de outros organismos e armazena as informações genéticas. Que a gente tem uma fotografia de várias células em microscopia óptica e esses pontos escuros aqui são cromossomos, são estruturas aí do nosso DNA em processo de divisão celular em diversas fases, só para a gente dar uma visualizada. Então, essas informações, todas essas informações genéticas que estão armazenadas em nosso DNA, são aquelas responsáveis pelas nossas características. Então, tipo sanguíneo, cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo, entre outras. Essas informações estão em nossas células na molécula de DNA. Essa molécula de DNA é formada principalmente pelos elementos químicos carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e fósforo. Então, esses elementos químicos formam moléculas e essas moléculas, para o nosso interesse aqui, para dentro da composição do DNA e também do RNA, a gente tem os carboidratos, grupo fosfato, base nitrogenada. Para o nosso caso específico aqui de DNA, a gente vai ter como grupo fosfato, aqui essa representação, a gente vai ter como carboidrato, a gente vai ter o carboidrato ribose, certo? E a desoxirribose, que é só apenas uma versão da ribose, onde nessa hidroxila ele perdeu um átomo de oxigênio, então é uma ribose desoxigenada. Por isso que desoxirribose. Então a gente vai ter esse carboidrato, essa base não, esse grupo fosfato, e essas bases nitrogenadas, a adenina, a guanina, a timina, a citosina e a uracila. Esses três elementos juntos, conectados entre si, vão formar uma estrutura chamada de nucleotídeo. E esse nucleotídeo, como resultado dessas três combinações aqui, através de uma ligação de fosfodiéster, vai formar o nosso DNA. Então, olha lá. Aqui a gente tem uma uracila, certo? Aqui a gente tem uma adenina. Aqui a gente tem outro uracila. Aqui a gente tem outra adenina. A gente tem o carboidrato aqui no meio, nessa molécula, essa pentose. E aqui o grupo fosfato. Então a gente observa que a ligação de fosfodiéster ela vai acontecer entre essa hidroxila do carboidrato mais o grupo fosfato, a hidroxila de um grupo fosfato do outro nucleotídeo. Então somei esses três, grupo fosfato, pentose, carboidrato, base nitrogenada, esses três me formam um nucleotídeo que vai se conectar a outro nucleotídeo nesse sítio, nessa região, por uma ligação de fosfodiéster. Então, diversas ligações entre essas vão conectar diversos nucleotídeos. E a combinação de milhares desses nucleotídeos vai dar como resultado a molécula que a gente conhece como DNA. O DNA apresenta esse tipo de conformação que está aqui nessa imagem, que a gente chama de formato de dupla hélice.
olhando um pouco mais de forma detalhada na figura, aqui a gente vê o mesmo esquema do outro slide, porém colorido. Circularmente aqui a gente tem o grupo fosfato. Aqui a gente vai ter o carboidrato. E aqui a gente vai ter as bases nitrogenadas representadas pelas iniciais: adenina, timina, citosina e guanina. E esses grupos eles são organizados. Então nessa fileira aqui, que tem o ciclo linha, a gente tem o grupo fosfato conectado com o carboidrato. E do outro lado a gente tem a mesma coisa. E entre si essas duas cadeias elas estão conectadas pelas bases nitrogenadas. Ao lado a gente tem a mesma representação, feita de forma mais simples, onde todas essas moléculas aqui de grupo fosfato e de carboidratos estão representados por esse retângulo. E aqui a gente tem as conexões entre as bases nitrogenadas. E essas conexões elas se dão através de ligações de nitrogênio, conectando uma cadeia com a outra. Essas ligações, juntamente com outras forças químicas, após essas conexões, vão dar esse formato que a gente conhece aqui como dupla hélice. Aqui esquematicamente, aqui uma ilustração computadorizada para mostrar essas conexões entre essas moléculas, seus elementos e como elas compõem a molécula de DNA. O RNA é uma molécula também orgânica, está localizada na célula, mas não necessariamente dentro do núcleo, e armazena as informações genéticas do DNA. Então, o DNA é a molécula base com essas informações genéticas. Para que essas informações genéticas possam ser manifestadas, possam ser traduzidas, elas são transcritas anteriormente em moléculas de RNA. E essas moléculas vão ser responsáveis por levar essa informação genética do DNA para fora do núcleo da célula, para que sejam produzidas as proteínas necessárias para que essas características possam vir a aparecer. O DNA, o RNA, ele apresenta a cadeia de fita simples, pelo menos em seres humanos. Alguns organismos apresentam o RNA de fita dupla. E aqui a gente tem mais ou menos a mesma situação. A gente vai ter aqui a base nitrogenada, a gente vai ter esse esqueleto aqui, essa linha, representado como um esqueleto de açúcar e fosfato. E aí açúcar entenda-se por carboidrato, que é a ribose. Só que ele só tem uma cadeia simples, não tem uma cadeia dupla complementar. Ok? Então, quando a gente junta DNA e RNA, a gente vai ter algumas diferenças. Então, a gente vai ter 5 bases nitrogenadas. Dentro dessas bases nitrogenadas, a gente vai ter a uracila, que só ocorre em RNA, e a gente vai ter a timina, que só ocorre em DNA. Além disso, a gente tem a fita dupla na molécula de DNA e a fita simples na molécula de RNA. Todas as outras estruturas elas são equivalentes. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que essas bases nitrogenadas nessa cadeia dupla de DNA, elas sempre se conectam de forma específica. Ou seja, aqui a gente tem o vermelho, que é a timina, e o amarelo, que é a adenina. Então, a adenina ela sempre se conecta com a timina. E a citosina, que é azul, está aqui nos bastões azuis, sempre se conecta com a guanina, que são os bastões verdes. Se você observar, azul está sempre com verde, amarelo sempre com vermelho. Elas sempre vão se conectar dessa forma em condições normais. Uma outra diferença entre DNA e RNA está nesse carboidrato. Como eu disse anteriormente, a ribose é o carboidrato, a pentose, carboidrato com 5 carbonos. E a desoxirribose, nesse ponto aqui, nessa hidroxila, ela perdeu um átomo de oxigênio, ficando desoxigenada, por isso chamada de desoxirribose. E aí a gente tem os nomes: ácido ribonucleico
baseado nessa ribose, e o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, baseado na ribose desoxigenada. E aqui a gente chega num momento crucial. Então, foi visto anteriormente que na célula, em seu núcleo, há uma molécula chamada DNA, que apresenta a base genética do ser vivo. Aqui a gente está representando o DNA como cromossomo. O cromossomo é uma estrutura onde a gente tem o DNA e algumas outras proteínas envolvidas, protegendo, envolvendo, enrolando esse DNA. A gente tem o cromossomo. Dentro desse cromossomo, saindo dessas estruturas do braço, centrômero, e dessas proteínas, a gente vai ter o DNA. E nesse DNA a gente tem a sequência de bases nitrogenadas. Essa sequência de bases nitrogenadas, setores do DNA contendo essas sequências de bases nitrogenadas, que são responsáveis por uma determinada característica, são chamadas de gene. Então, gene nada mais é do que um pedaço do DNA que apresenta uma sequência de base nitrogenada. E essa sequência é responsável pela produção de alguma proteína que vai dar alguma característica ao indivíduo. E aí a gente tem isso aqui ao lado, essa representação esquemática aqui ao lado. Então, o DNA ele passa por alguns processos. Então, a célula se dividiu por mitose. Uma célula da pele está se regenerando, produziu duas novas células idênticas para repor aquele tecido que foi desgastado com o tempo ou que sofreu alguma lesão. Então, esse DNA ele sofre replicação. Então, o DNA produz novas moléculas de DNA que servirão para as novas células que são renovadas diariamente no corpo do ser vivo. Falando dessa parte do gene, quando essa informação ela vai ser manifestada, esse DNA ele sofre um processo de transcrição. Nesse processo, o DNA ele é transformado em RNA. E esse RNA ele vai levar essa mensagem para fora do núcleo da célula, lá para o citoplasma. Ele vai, dependendo do, juntando todos os tipos de RNA que a gente vai discutir em outro vídeo, eles vão buscar transportar os aminoácidos, vão levar para as estruturas celulares que produzem as proteínas, como os ribossomos, e vão traduzir a informação genética em proteínas. As sequências de bases nitrogenadas que foram transcritas do DNA para o RNA servirão para coletar aminoácidos específicos no citoplasma da célula, produzindo proteínas específicas para determinada característica. Então, um exemplo disso, a gente tem, por exemplo, o tipo sanguíneo. Então, uma pessoa que tem o tipo sanguíneo A, ela apresenta na parede celular, na membrana celular das hemácias, ela apresenta a proteína tipo A. E da onde vem essa proteína tipo A? Essa proteína tipo A, ela vem na informação da sequência de bases nitrogenadas lá do DNA, que foi transcrita em RNA, e essa sequência de bases nitrogenadas busca aminoácidos específicos para produzir a proteína A. Se esse gene fosse diferente e o meu tipo sanguíneo fosse tipo B, a informação da sequência de bases nitrogenadas do meu DNA seria transcrita em RNA e essa sequência buscaria aminoácidos específicos para produzir a proteína B. Então, quando a gente altera a sequência de bases nitrogenadas aqui, a gente altera a sequência dos aminoácidos nas proteínas que serão produzidas. E isso vai fazer com que a pessoa tenha características diferentes, seja a proteína A ou B para tipo sanguíneo, seja a quantidade e disposição de melanina nos olhos para termos olhos azuis, verdes, castanhos escuros ou claros, seja qualquer outra característica que faça parte do ser vivo. Então, o DNA ele tem essa função
de trazer essas informações. O RNA ele tem a função de levar essas informações para a maquinaria celular que vai produzir as proteínas necessárias para aquelas características serem manifestadas. E esse processo é de tradução. A gente traduz a informação genética através de proteínas e essa mensagem é levada pelas moléculas de RNA. Em outros vídeos, a gente vai tratar como esse processo ocorre de forma mais detalhada. Aqui é apenas para a gente ter um embasamento inicial. Então a gente fica por aqui. Qualquer coisa, dá uma olhada lá no nosso Instagram, se inscreve aí no canal, ativa os sininhos, dá aquele joinha e até a próxima.